Então, olá, como vai? Primeiramente, muito obrigada, senhora presidente do Corém, aqui no Paraná, senhora Simone Peruso. Ela vai falar um pouquinho com a gente sobre esse grande trabalho que a enfermagem tem desenvolvido em cada instituição de saúde, né, em contato direto com esses pacientes que estão enfrentando a doença e também um papel de educação em saúde para toda a população, né, para que a gente possa juntos vencer esse momento. Então, como é, né, que o Corém, o COFEM tem se colocado diante dessa situação e como que está sendo para esse profissional da enfermagem, né, a enfermagem que é esse grande grupo, um grande exército nas instituições de saúde. E neste ano, onde a enfermagem foi considerada pela Organização Mundial de Saúde o ano da enfermagem, nesse grande desafio aí, nessa prova de fogo, no enfrentamento dessa pandemia. Então, como que as coisas estão acontecendo, né? A senhora que está aí em Curitiba, a nível central aí das decisões aqui para o estado do Paraná, a senhora pode contar um pouquinho para nós? Com certeza. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, né? E é uma honra estar conversando com uma colega minha, não é? E que tem a sensibilidade, mais do que ninguém, de nos dar essa oportunidade. Começando de trás para frente do que tu falaste, eu reforço realmente. Ano da enfermagem, Nursing Now Brasil, não é? A gente nunca imaginou que o nosso protagonismo estaria diretamente ligado a uma pandemia. Por outro lado, e eu falo com um pouquinho de história, são 40 anos como enfermeira, especificamente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, na assistência. Confesso a ti que as dificuldades enfrentadas nesse momento com a própria pandemia não foi muito diferente nos últimos anos. Sempre para quem prestou assistência, para quem trabalhou na gestão, sempre foi um grande desafio nós enfrentarmos as condições de trabalho que a enfermagem oferecem para a enfermagem, os salários irrisórios que são oferecidos para esses trabalhadores, as cargas horárias excessivas e aquilo que a pesquisa do COFEM, na época feita em parceria com a Fiocruz, apontou da invisibilidade social desta categoria. Majoritariamente de mulheres e invisíveis socialmente, sendo que a assistência, a natureza da nossa profissão é cuidado e a assistência ela é ininterrupta. 365 dias do ano, independente de feriado, final de semana, não é? E a gente não consegue sensibilizar. Muitas vezes, aliás, comumente, nossos parlamentares e a população. Então, a pandemia, infelizmente, traz à tona o protagonismo em termos da necessidade desse profissional devidamente qualificado, porque, afinal de contas, são 5 anos de faculdade, não é? Não é uma subprofissão, como muitas vezes a sociedade, ou às vezes até a imprensa, tenta colocar isso no conjunto da obra, como se nós fôssemos uma subprofissão que serve aos outros. Não. Nós cuidamos da necessidade dos nossos pacientes. E, especificamente, nesse quadro de pandemia, que no momento não temos tratamento nem vacina, não preciso te dizer dos riscos que corre a nossa equipe de enfermagem, né? Então, é uma equipe, hoje, assustada, temerosa de levar contaminação para a sua casa, para a sua residência, que eu, às vezes, penso ou imagino que as pessoas acham que a gente não tem família, que a gente não tem outras responsabilidades que não seja o assistir, não é? Então, nesse momento, especificamente, o sistema COFEM e Corém tem tido eu tenho muito orgulho de pertencer ao sistema nesse momento, né? Tem tido atitudes extremamente proativas, não é? Então, a primeira delas, a aquisição de máscara
N95, claro que não na quantidade solicitada pelo COFEN num primeiro momento, mais de 1,5 milhão de máscaras. Nessa primeira fase, conseguimos 100 mil máscaras para o Brasil, distribuídas de acordo com a capacidade de leitos de UTI nos estados, não é? E o número de pacientes infectados. É um começo, é um começo. Outros lotes virão. Um trabalho articulado com o SENAC, né? No curso de moda, é alguma coisa semelhante a isso. Está tendo uma discussão da produção de capotes, de aventais, de propé, de gorro, não é? De maneira que a gente não fique sem esse tipo de material para prestar assistência junto ao paciente infectado. Então, aí as grandes iniciativas, uma iniciativa bárbara das universidades na construção de protetores faciais. Não é? As universidades não estão ministrando aula de forma presencial, mas estão produzindo, por exemplo, máscaras de proteção facial, bem como o conserto de respiradores. Não é? Então, puxa, se nós voltarmos à fita, os primeiros que foram prejudicados a nível governamental foram as universidades, seja pelo corte das bolsas de pesquisa, e que hoje as pessoas suplicam por esse estudo de uma medicação ou de uma vacinação. São esses bolsistas que estão na linha de frente na produção de materiais de proteção e consertos e até mesmo a criação de respiradores, porque nós precisamos de um número bárbaro com relação a isso. O Ministério da Saúde já saiu com uma compra significativa no que diz respeito a essa necessidade. O COFEN abriu o edital por uma capacitação, principalmente no que tange a biossegurança, perdão, e bem como a questão do coronavírus, para mais de 300 mil trabalhadores na área de enfermagem. Nós estamos buscando uma empresa devidamente capacitada para poder oferecer essa capacitação aos nossos inscritos, não é? A questão da enfermagem solidária, que é o apoio psicológico aos colegas que estão cuidando desses pacientes. Eu tenho um contato muito grande com dirigentes de enfermagem dos hospitais que apontam que o maior problema hoje a falta de EPI, ela é relativa. Nas fiscalizações que temos feito, a gente não tem encontrado falta. Tem um número razoável, não por muito tempo, ok? Mas o grande desafio é o uso racional desses EPIs. A grande maioria pensa que, por estar num ambiente insalubre, como é o hospital, todos deveriam estar usando N95, por exemplo, o que é um grande equívoco, como foi um equívoco a sociedade, num primeiro momento, e que é compreensível, não é? Ter adquirido máscaras em quantidades bárbaras, como luvas, álcool gel e tudo mais, e nós, profissionais da assistência, ficamos sem esses materiais, não é? Então, eu penso, pondero, eu tenho muito orgulho de ver colegas nossos, hoje, enfermeiros intensivistas, que também são formados na área de saúde mental, prestando assistência telefônica, são mais de 80 enfermeiros de saúde mental prestando atenção, não é? O cuidado a esses colegas nossos frente a esse... É um combate, né? É algo que eu, pelo menos, nos meus 40 anos de trabalho, nunca vivi uma pandemia nessa proporção, não é? Então, é um grande desafio, com certeza, um grande aprendizado. Eu prefiro usar a palavra desafio do que dificuldade. Dificuldade a enfermagem sempre teve. A gente conhece e a gente poderia contar a nossa história. Tenho tentado, confesso a ti, escrevendo por meio de cartas abertas, tanto para os parlamentares, tanto para a sociedade, quanto para a enfermagem, colocando, localizando-os no tempo, no espaço do que nós temos vivido nessas últimas 2 décadas.
não é? Então, se nesse momento a pandemia é um desafio, eu espero que o lado positivo de tudo isso seja um grande aprendizado para todos nós, para a sociedade, né, em termos de relações humanas, mas um reconhecimento dessa profissão que, por opção, não foi porque não tinha outra coisa para fazer, não, por opção, escolheu assistir. Agora, desde que essa assistência seja, inclusive, segura para esse profissional. Com certeza. Tem uma medida, né? O Brasil Conta Comigo, que está cadastrando profissionais, né, para o caso da falta de profissionais aí na assistência. Como que os profissionais da enfermagem têm se organizado? O que a senhora pode falar para nós em relação a isso? Bom, primeiro é algo que a gente esperava, uma iniciativa do Ministério da Saúde por conta do quadro, né, do cenário da pandemia. O COFEN se debruçou sobre a portaria e trouxe a questão de estar recomendando, o sistema recomenda que as pessoas se inscrevam. Aqui perpassam N dúvidas, se é obrigatório, se não é, se professor deve se inscrever ou não se inscrever. Então, algo que a gente tem esclarecido nos canais de comunicação do próprio regional é que a gente recomenda, não é obrigatório, não é, porém não tem esse poder, inclusive, de inscrever alguém sem autorização do profissional. Quem tem esse poder de convocação é o governo. Num cenário de guerra, ele vai ter todo o direito de convocar e a pessoa, eventualmente, justificar o fato de não poder assumir, como provavelmente vai acontecer. Professores, eu tenho esclarecido que, antes de ser professor, ele é enfermeiro. Então, ele deve preencher o seu cadastro, não é? Eu preenchi o meu, não é? E achei muito tranquilo no que diz respeito, quando, inclusive, ele escreve, ele te dá essa oportunidade. Você quer atuar diretamente com paciente com coronavírus? Sim ou não? Qual é a especialidade que você tem? Não é? Você tem comorbidades? Você tem alguma coisa que a impeça de estar na assistência? Porque, veja, gente, os hospitais continuam atendendo fora as consultas eletivas, cirurgias eletivas, nós temos outras doenças no hospital. Então, não quer dizer que, uma vez convocado, todos nós iremos para a linha de frente do coronavírus. Como é que fica a retaguarda? Como é que ficam as outras unidades, uma vez que o coronavírus não permite pessoas que não sejam experientes nessa área, não é? Então, aqui eu deixo, da minha parte, em nome do sistema, muito tranquila essa questão de se inscrever. Ela é voluntária, inscreve-se quem se sentir realmente imbuído de abraçar essa causa e nos ajudar. Muito bem. Muito obrigada pelas suas informações, e agora eu quero deixar um momento para que, enquanto presidente do Corém, enquanto enfermeira também, você deixar a sua mensagem para cada profissional que está na linha de frente, para cada pessoa que está decidindo agora, a partir da sua fala, se inscrever e a contribuir. Olha, N vezes eu me pergunto se eu faria alguma coisa diferente depois de 40 anos de profissão. E eu digo que não. Então, quem gosta, quem optou para ser enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, tem um propósito nessa vida. Eu não tenho dúvida. O crescimento não é só profissional. Quem atua na assistência como nós tem um crescimento individual como pessoa bárbaro. Então, eu digo aos meus colegas, medo é algo comum, é um sentimento comum e normal a qualquer ser humano. Ele, inclusive, se bem trabalhado, ele me permite, inclusive, aumentar as precauções, atitudes
que revelam precauções para, inclusive, o meu autocuidado e cuidado com os outros. O que eu não posso, como trabalhador de enfermagem, é entrar em pânico, porque o pânico comumente paralisa e não permite que a pessoa raciocine. A mídia é algo muito, muito bem-vindo, mas o número, a informação está em excesso. Isso tem dado, com certeza, tem gerado uma angústia nas pessoas, não, na sociedade como um todo, mas falo mais dos nossos profissionais. Então, revejam, não multipliquem informações sem saber a fonte, a veracidade, não se debrucem sobre essas questões que, ao invés de acalmar, eventualmente vai te simplesmente desestruturar, não é? E na assistência de enfermagem, eu não digo que, infelizmente, é assim, quem abraçou a enfermagem sabe disso, seja pelo Código de Ética, seja pelo Código Civil ou Penal, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, não abandona paciente. Ok? Então, força, determinação, foco, se cuidem, por favor, nós precisamos de vocês e tragam isso para dentro de vocês como uma grande oportunidade e um grande aprendizado. Ok? Isso aí. Muito obrigada. Conte sempre conosco. Eu espero que essa mensagem chegue a cada profissional e que possa dar essa força e essa determinação de quem sabe do que está falando. Muito obrigada. E aqui as minhas considerações e toda a minha gratidão. Muito obrigada pela oportunidade e usem nossos canais de comunicação. Ok? Obrigada. Até mais.